aquela tristeza, enfim. Aqueles sintomas reduziam, mas, com o tempo, outros problemas surgiam, né? E o que eu percebi é que faltava certa autonomia nos pacientes para que eles pudessem realmente recuperar a sua condição de equilíbrio, o seu centro. Então, conseguiam vencer aquele gatilho, digamos assim, né? Coisas que disparam essa resposta emocional ruim, desagradável, mas, com o tempo, sem muito preparo, acabavam entrando em outras situações e aquele medo podia vir novamente. Então, eu percebi que, se a gente consegue lidar com pensamentos, com emoções, com sensações, inclusive, é porque a gente precisa encontrar em nós um lugar onde a nossa consciência possa se assentar, onde ela possa repousar, como se fosse uma moradia segura dentro de nós mesmos. E essa falta eu percebi na prática da psicologia em várias abordagens, né? Ou seja, uma dificuldade de encontrar uma referência interna. Aonde que eu devo estar? Onde eu devo permanecer para conseguir lidar com todos os problemas do cotidiano? Isso eu vou explicar um pouco melhor, mas quando a gente está preocupado com alguma coisa, a nossa consciência fica presa naquela coisa. Quando eu estou lembrando de algum evento ruim, a minha consciência vai para lá. Quando eu bato o dedinho mindinho na quina do móvel, a minha consciência vai para lá. Então, ela está sempre pipocando em diferentes lugares, de uma forma meio frenética, aleatória, e isso é extremamente desgastante. Mas onde é que ela pode ficar e permanecer o máximo do tempo possível? Então, é disso que eu vou falar hoje, desse centro. Até porque, final de ano, está todo mundo já doido para chegar logo às festas, virar o ano e começar tudo de novo ano que vem, mas ter esse descanso, ter esse repouso, e que seja de alguns poucos dias, mas a gente tem essa sensação de que vai ter uma renovação, né? Só que agora, que não começou ainda essa renovação, estou vendo que vocês já ganharam um panetone, então é um bom sinal, está chegando, né? Mas ainda não chegou. Então, é comum que a gente esteja ainda carregado, né, com o corpo tenso e tudo isso. Então, eu gostaria de trazer esses elementos até para que vocês possam praticar, em alguma medida, e levar isso tanto, né, para esses últimos dias de trabalho agora, como para o ano que vem, vocês começarem a ter alguma ferramenta que possa ajudá-los a lidar com esses estresses do dia a dia, né? Bem, então, vivemos em um mundo de muitos contatos, mas poucas conexões. Hoje em dia, tem gente que tem milhares de amigos, né? Seguidores, ou sei lá o que, nas redes sociais. Mas isso não representa relações realmente profundas, né? Relações humanas com verdadeira troca. Se a gente for ver essas conexões mais profundas e fortes, elas estão mais reduzidas até. Estão mais raras do que nunca. Então, enquanto a gente tem uma ampliação das nossas redes, a profundidade, o contato verdadeiro e humano está sendo cada vez mais raro. As pessoas estão preferindo, às vezes, a superficialidade do que um real envolvimento e comprometimento com os demais. O que acaba gerando também em nós essa desconexão com nós mesmos. Porque quando a gente estabelece uma relação profunda com alguém, a gente precisa se aprofundar em nós mesmos, né? Nos conhecer um pouco mais, nos aproximar de quem nós somos, para poder expressar isso e poder compreender também o que vem de fora. Mas quando a gente começa a ter uma vida muito superficial, a gente vai perdendo esse contato. E o que a gente vai ver, né, alguns psicólogos, como Jung, né, eu acho que muitos já devem ter ouvido falar, ele fala dessa perda do nosso centro, essa perda do contato com nós mesmos, né? E é isso que a gente procura encontrar meios para restabelecer aqui. Então, a gente está cercado de informações e hiperexposição digital, resultando em relações cada vez mais superficiais, que foi o que eu acabei de comentar. O paradoxo é que, no meio de tanto ruído, quase ninguém nos ensinou a ouvir a nós mesmos. O que quero dizer com isso? Que a gente nunca... né, todo mundo estudou, foi para a escola, etc., mas a gente não aprende a lidar com as nossas emoções, a gente não aprende a lidar com os nossos pensamentos, a gente não aprende a se escutar, né? E isso é algo que pode ser aprendido, que pode ser ensinado e faz parte da educação.
Hoje é muito raro isso, inclusive em outros países, países de primeiro mundo, onde você vê, sei lá, uma Coreia do Sul que tem uma educação muito boa, Finlândia, etc. Mas você vê às vezes também altos índices de depressão, né, altos índices de ansiedade. Então a educação ela está meio capenga. Ela ensina tecnicamente, ela forma tecnicamente, mas ela não forma nesse sentido mais humano de autocontrole, de autodomínio, de autoconhecimento. E isso não precisa estar associado a nenhuma religião. Eu falo isso porque muitas vezes as pessoas associam, né? Ah, eu vou falar de Deus, vou falar de mistério, vou falar de espírito. E eu posso citar tudo isso aqui sem necessariamente estar dentro de uma doutrina específica, mas de uma experiência humana, uma experiência psicológica, de contato com nós mesmos, de contato com esse mistério, com essa dúvida, qual é o sentido da vida, questões existenciais, etc. Então, essa conexão é algo que poderia ser mais difundido, né? Mas no mundo que a gente vive hoje, isso parece ser uma questão cada vez menos importante, né? E aí sentimos um cansaço emocional, especialmente em épocas de agendas cheias e uma crescente falta de interioridade. Quanto mais demanda externa, né, mais a gente tem a sensação de que não tem tempo para parar, para respirar. Eu tenho pacientes que melhoram muito só com esse simples exercício de parar ao longo do dia, 5 minutos, 10 minutos, parar e respirar. Sem nada muito sofisticado, nada muito elaborado. Mas a diferença que isso faz no dia é impressionante. E tem vários estudos já das neurociências que mostram isso, né? Esse descanso do cérebro é fundamental. Às vezes, só fechar os olhos. Tem gente que fala assim, não consigo dormir de tarde, né? Não tenho tempo, tal. Mas, às vezes, você tem 15 minutos. Se você ficar 15 minutos de olhos fechados, o seu cérebro vai ter um descanso muito considerável, né? Uma renovação, só de olhos fechados. Não, mas eu não consigo dormir, fiquei pensando, tá, mas você fechou os olhos. Imagina que a gente recolhe tanta informação ao longo do dia. Imagina o nosso olho, quanta imagem ele está processando, né? Se a gente pensa no computador, a gente sabe que isso é uma carga enorme. A ventoinha ia estar aqui girando, né, em alta velocidade para tentar resfriar tanta imagem que a gente tenta processar o tempo todo. Então, se a gente simplesmente fecha os olhos, a gente já alivia essa sobrecarga, né? Então, são coisas assim que a gente pode trazer para o nosso dia, começar a se familiarizar com um estado de consciência mais tranquilo, mais sereno. E a gente sabe, pelo menos, a gente começa a descobrir para onde que a gente tem que ir, qual é a minha referência. E aí eu começo a perceber também quando eu não estou bem, quando eu saí dessa interioridade, quando alguma coisa me absorveu fora, né? Então, essa referência é algo que a gente vai treinando, desenvolvendo, se familiarizando e vai aprendendo cada vez mais o caminho de retorno para esse centro, né? E aí tem uma frase aqui do Jung, aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. Nós temos, né, como eu comentei, uma tendência a buscar fora de nós aquilo que a gente sente falta dentro, né? Então, por exemplo, às vezes eu estou muito carente de um contato, de uma relação, estou apaixonado e a pessoa não retorna isso para mim, ou eu estou ansioso por um objetivo que eu estou querendo alcançar e estou me sentindo mal, estou me sentindo constrangido no meu ambiente de trabalho, estou incomodado com aquilo. E qual a nossa tendência? Buscar soluções fora. Ah, não, então vou mandar mais umas 1000 mensagens aqui no direct, né, no Instagram, para ver se a pessoa me retorna. Eu vou chamar a atenção dela, vou pendurar uma melancia no meu pescoço, fazer alguma coisa para tentar chamar a atenção dessa pessoa. Ou então eu vou brigar com fulano para ver se ela sai do departamento e para de me constranger ou de me tratar mal, né? Ou eu vou trabalhar 3 vezes mais do que eu trabalho para tentar alcançar a meta e ver se o chefe começa a gostar de mim. Enfim, a gente vai buscando soluções sempre fora. Tem uma tendência a buscar soluções fora. E não se pergunta de que maneira tem algo dentro de mim que pode mudar. Uma postura, uma atitude. E às vezes é tão curioso isso que se eu consigo travar um diálogo, e a gente vai fazer um exercício breve aqui sobre isso, comigo mesmo, com o meu centro, ainda que seja algo que eu só consiga imaginar, ainda não sinta completamente, mas se eu consigo estabelecer esse diálogo, muitas vezes eu vou encontrar a satisfação que eu preciso e essa necessidade do externo ela diminui, parece que tira com a mão. Muitas vezes é assim.
né? Então, aquela ansiedade, eu estou querendo ser reconhecido, estou querendo ser admirado. A gente teria que perguntar assim, mas você se admira? Pergunta simples. Eu quero ser admirado por alguém, eu quero ser admirado pelo meu chefe, ou reconhecido pelo meu chefe. Você se reconhece? Você reconhece o seu valor? Ah, eu reconheço. Mas você já fez esse exercício mesmo de tomar consciência do seu valor? De se olhar no espelho e ver que você tem esse valor, que isso realmente é importante? A gente vai perceber que essa insegurança começou dentro. Nós não estamos tão convictos disso. E aí a gente pode fazer coisas para tentar tornar isso mais firme, mais sólido em nós mesmos, e isso vai nos acalmar, nos tranquilizar, devolver esse bem-estar. Não é colocar uma pedra em cima, nem empurrar para debaixo do tapete, mas é encontrar uma solução dentro. Dá para entender essa ideia? Né? Então, tirar de fora e trazer para dentro. Fazer esse exercício sempre. Estou buscando alguma coisa fora. O que eu quero que venha de fora? O que eu quero que venha do outro, da outra pessoa? O que eu estou querendo ouvir? O que eu estou querendo escutar? O que eu estou querendo ganhar? Aí, depois que eu chego a essa resposta, de forma bem sincera e honesta, eu posso perguntar, mas será que eu não tenho isso dentro? Ou será que não está faltando isso dentro de mim? Então, a paz não é um destino, é um lugar dentro de nós. A psicologia da vida consciente, que é como eu estou chamando essa abordagem, né? É o mapa de volta para esse lugar. A vida consciente começa quando paramos de buscar aprovação fora e passamos a ouvir o coração. O coração, claro que eu estou colocando... Pode fechar a porta, por favor? Que está um pouquinho barulhinho. Obrigado. Quando eu falo do coração, é claro que eu estou falando de forma simbólica, né? Não é exatamente o nosso órgão físico, mas a gente vai ver que em várias tradições tem o chakra, que é nessa região também, né? Um dos chakras, né? Mas o próprio coração tem um simbolismo muito interessante. Não sei se vocês sabem, mas o nosso corpo emite luz em frequências que a gente não enxerga com os olhos. Mas é o órgão que mais emite luz, mais do que o cérebro, inclusive, né? Embora ele seja menos complexo do que o cérebro, ele emite muito mais luz. Então, é um órgão carregado de mistério. Então, é uma boa referência para o nosso exercício. Sem querer entrar nesse aspecto misterioso, até porque não tem tantos estudos assim, mas dá para a gente já pensar em algumas questões. Outra coisa, um conceito, esse sim, científico e muito utilizado atualmente, é o da coerência cardíaca. Ou seja, que mais do que ter um coração que tem uma pressão, né, assim, pressão baixa ou equilibrada, ou um coração que tem uma frequência cardíaca ok, a gente percebe que a gente precisa considerar outros elementos, como a respiração, por exemplo, para que a gente possa falar em coerência cardíaca. Ou seja, o meu coração está coerente com o resto do organismo. E essa coerência é algo que pode nos trazer maior equilíbrio. Então, só o ato de se concentrar no coração ajuda, contribui para essa coerência cardíaca, para a gente poder ampliar a nossa coerência cardíaca. Tá? Então, a gente vai percebendo, na neurociência fala-se isso também, que o nosso foco atencional, né, dirige energia para onde a gente presta atenção. Então, se eu estou olhando para uma coisa fora, né, meus olhos estão ali, eu vou ter que aumentar a minha energia ali voltada para os olhos e para o processamento das imagens. Mas se eu coloco no estômago, por exemplo, eu começo a perceber várias coisas. Percebo se eu estou bem, se eu não estou bem. Então, onde eu coloco o meu foco atencional, eu coloco uma intencionalidade ali que aumenta a sua capacidade, a sua atividade. Então, fazer isso com o próprio coração também é um exercício interessante. Porque é como se a gente começasse a se colocar mais sensível a ele, e às vezes é quando ele vai se acalmar, quando ele vai se tranquilizar, e isso tem uma influência sobre o nosso organismo como um todo. É difícil controlar o coração, né? Eu acho que ninguém consegue, vou dar uma diminuída aqui, bater menos, bater mais. Não dá. Né? Ainda bem, né? Porque senão a gente podia se atrapalhar e acabar empacotando aí de uma hora para outra, né? Mas a gente tem a respiração. E a respiração tem uma influência sobre o batimento cardíaco também. E a respiração a gente consegue controlar. Então, aprender a respirar também é fundamental nessa coerência cardíaca, para gerar esse estado de coerência cardíaca. Eu vou entrar em mais detalhes daqui a pouco, na medida do possível, né? Mas essa é a ideia de ouvir o coração. Também podemos falar do centro, que é uma outra maneira de chamar esse mesmo estado, né?
nas artes marciais, a gente tem muito essa ideia do centro. Eu tenho que estar no centro. E isso se aplica a praticamente todas as artes marciais. Não é uma arte marcial específica, né? Você estar no centro é o que te permite agir de forma mais equilibrada, mais controlada, né? Dominar, perceber os ataques, perceber as possibilidades, as oportunidades, etc. A gente percebe muitos lutadores profissionais que treinam, às vezes, por 6, 7 horas seguidas, num nível de exaustão enorme. Mas, às vezes, a gente percebe que no primeiro round tem uns que já estão ofegantes. Já perceberam isso? Você fala, pô, mas o cara treina 6, 7 horas, numa carga muito maior, com um peso enorme nas costas, e aí, em 1 minuto, às vezes, ele está totalmente ofegante. Já viram isso? Não sei se todo mundo assiste luta, né? Mas, enfim. Rapidamente, eles ficam... Por quê? Porque o emocional sai do controle, né? Então, o descontrole emocional acaba causando esse cansaço, né, repentino. Então, o que eu quero dizer com isso é que a condição de centro não é uma questão física, geográfica. Ah, estou no centro do ringue, estou no centro da sala ou algo assim. Não, eu estou no meu centro, né, no meu centro. Num ponto onde as coisas parecem que eu posso observar todas as coisas, mas as coisas não me tiram desse eixo, né? Não me desestabilizam. Não sei se vocês sabem, mas num tornado, né, o ponto de menos variação, de menos ventania, digamos assim, é no centro. Em volta está aquele caos, aquela destruição. No centro estaria tudo tranquilo. O difícil é chegar nesse centro, né? Antes disso, a gente vai ser arremessado longe. Mas a gente pode entender que usar isso como metáfora para nós mesmos. Então, no meio da confusão, das metas, do trabalho, de tudo, tem um centro. Tem sempre, em nós, existe sempre um lugar onde a minha consciência pode estar serena. E isso é importante a gente saber, é uma premissa que a gente tem que partir. Sempre tem um ponto onde a minha consciência pode ficar completamente serena, independente das circunstâncias. Então, essa ideia ela é fundamental. Eu teria que, no meio do caos, ali, no meio da ansiedade, parar e pensar assim, aonde que a minha consciência pode ir que eu vou me sentir tranquilo? E sempre existe, invariavelmente, né? Só que a gente precisa treinar, aprender bem esse caminho, né? Então, o centro é a parte de nós que não oscila. É o lugar da presença, da clareza e da paz, independentemente do caos externo. Então, começa quase que como uma crença. Eu tenho que acreditar que existe esse ponto. Mas ele existe, a partir do momento que eu vou exercitando, eu vou aprendendo a chegar a ele com mais facilidade, né? Então, o mundo gira e o ponto permanece. E aqui já está um primeiro exercício que eu gostaria de ensinar para vocês. Estão vendo esse círculo aí, né? Nesse caso, tem um ponto no meio e tem várias circunferências ali, né? Ampliando. Mas a gente poderia fazer de uma forma ainda mais simples. Imaginem só a circunferência externa, sem esse efeito azul, tá? Mas a circunferência externa e o ponto no meio. Isso é uma mandala. Mas a gente também, os tibetanos chamavam de tratak, que é um exercício de concentração. Você coloca uma imagem como essa, né, um círculo com um ponto no meio, a 1 metro de distância, dependendo do tamanho da folha, né, que você consiga ficar olhando para o centro. E aí você coloca o seu relógio ali para despertar. 3 minutos. 3 minutos. Aí tem gente que fala, mas só 3 minutos? 3 minutos é uma eternidade para quem está só olhando para o ponto, né? Porque já vem um monte de pensamento, já vem nem parece que é tão pouco. E se a gente fizesse só o exercício de sentar diante disso e ficar olhando para o centro, e aí toda vez que vier um pensamento, vier alguma coisa, a gente volta para o centro. Porque o que a gente percebe? Que quando vem uma distração, o nosso olho desvia. E aí a gente volta para o ponto. E aí, tendo uma referência externa, é muito mais fácil se concentrar, né? Outra maneira é ter um incenso, por exemplo, com aquele pontinho de luz num quarto totalmente escuro e ficar olhando para aquele ponto. Por poucos minutos, gente, porque não adianta, vou fazer 10 minutos para ficar bem concentrado. Não vai adiantar, né? Você vai ficar desesperado, angustiado, ansioso, né? Então, 3 minutos é mais do que o suficiente. 1 minuto já ajuda, né?
Mas o que é interessante disso? A gente tem que entender que eu não estou só treinando a minha concentração lá no ponto. Eu estou começando a me familiarizar com o estado de mente e de emoção, e de corpo também, onde eu estou concentrado. Então, concentração tem a ver de concentro, ou seja, estou conectado ao meu centro. Estar concentrado é estar concentrado no seu centro, acima de tudo, né? Estar atento, tudo bem, pode ser um objeto externo, mas estar concentrado é estar em contato com o meu centro. Tem gente que está dirigindo e fala assim, se concentra, porque senão você vai perder o caminho e vai chegar atrasado na palestra. Quase que eu cheguei atrasado. Se concentra. Quando a gente está concentrado, o que a gente faz? A gente não fica olhando para uma placa e bate no carro da frente, né? A gente está no centro vendo tudo, tentando observar tudo. Se eu começo a falar, ai meu Deus do céu, e agora? Será que é ali? Aí eu me perco completamente. Então, se eu tivesse só concentrado e atento, eu estaria vendo tudo. O ideal seria estar absorvendo tudo sem me pegar a nada. Ou seja, eu vejo tudo, mas não me identifico com nada, não me perco em nada. Esse seria o estado de centro. Eu posso ver tudo, mas eu não posso me perder em nenhuma dessas coisas. Então, imagina lá, na arte marcial, na luta, né? Eu estou ali e, de repente, eu vejo, ixi, ele vai me dar um soco aqui. Aí eu tomo um golpe do outro lado, né? Então, eu tenho que estar no centro percebendo tudo. E aí a mesma coisa, veio um problema, veio um trabalho, veio um relatório a mais para amanhã. Eu tenho que ver, perceber, trabalhar nele, inclusive, mas eu não posso perder a relação com o meu centro. Porque senão depois eu chego em casa e começo a brigar com o marido, com a esposa, com o filho, da mesma forma porque eu estou com raiva do relatório. Não tem nada a ver com eles ali, mas, como eu falei para vocês, eu trabalho no sistema prisional e tem agentes prisionais lá que já estão no 6º, 7º casamento, está parecendo o Fábio Júnior, né? E você vai ver por quê? Porque tem muitas crises, muitas brigas. Por quê? Porque ele utiliza a agressividade como uma ferramenta de trabalho para conduzir ali a população carcerária, no dia a dia dele. O problema é que ele leva isso para casa, e daqui a pouco ele está quase que revistando o filho quando ele chega em casa, falando com a esposa de forma grosseira, de forma agressiva, né? Então, tudo isso vai gerando um desgaste, claro, né? E por quê? Porque ele se identificou. Uma coisa é você utilizar a sua agressividade, o seu ímpeto, a sua vontade, tudo isso, você utiliza isso como uma ferramenta. Tudo bem, faz parte da vida. A vida, às vezes, exige. Mas eu tenho que voltar para o centro. Às vezes, eu preciso de uma energia a mais, eu preciso até de uma certa... não ansiedade, mas eu preciso acelerar um pouco, né, para dar conta. Obrigado. Para dar conta de tudo aquilo, mas eu tenho que voltar para o centro, eu tenho que respirar. Não sei se, né, acho que todo mundo já entrou numa piscina, num rio, num lago, e não é fácil nadar, né? Tem gente que fala, tem quem nada desde pequenininho vai ter uma facilidade, mas tem muita gente que, né, vai nadar 10 metros, 15 metros, já está quase morrendo do outro lado. Corre uma maratona, às vezes. Já vi pessoas que correm uma maratona, 40 quilômetros. Entra na água, em 20 metros já está se afogando, né? Por quê? Porque não sabe respirar. Não respira. Se você respira, você pode nadar 10 quilômetros. Se você não respira, você não consegue nadar 20 metros. E a vida é assim também. Se a gente aprende a respirar, a gente consegue levar aí vários anos com certa leveza, passar por todos os problemas de uma forma leve. Agora, se eu não faço isso, em 1 ano eu estou estourado. Burnout, já ouviram falar? E o que é respirar, né? Respirar não é só pulmão aqui. Respirar é sair do centro, porque a gente às vezes tem que sair, e voltar para ele. Isso é respirar, né? Mesma coisa, mesmo movimento. Vou e volto, vou e volto. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer que nos ajudam a voltar para esse centro, né? Mas eu ainda vou comentar um pouquinho mais. Então, só para eu não me perder aqui. Então, tem 3 coisas que acontecem muito, né, que são forças que vão nos afastando do centro hoje. Primeiro, a aceleração, que foi o que eu acabei de comentar, né? Ou seja, eu tenho que me acelerar muito, aí vai uma coisa em cima da outra, né? Quando a gente vai tratar o burnout, por exemplo, que é algo cada vez mais comum, a gente percebe que as pessoas começam, tá tudo bem, não, vou trabalhar um pouco mais, vou estender um pouco mais o meu horário e vou indo, vou indo.
Eu não estou querendo dizer com isso que, então tem que trabalhar menos, então, conversa com a chefe aí, o professor lá disse que agora a gente tem que trabalhar menos. Não, não é isso. Aproveitando isso aí. Mas eu tenho que, como eu falei, né, eu tenho que respirar. Então, eu preciso, às vezes, acelerar realmente, mas esse excesso vai me levando, às vezes, a abrir mão da minha atividade física, do meu tempo de qualidade com meus filhos, né, do meu tempo de qualidade com meu companheiro, com a minha companheira, enfim. Então, tudo isso vai me tirando também os momentos de prazer. E aí, lembra, eu paro de respirar. Aí eu não estou mais respirando, porque eu trabalhei muito e não respirei. Fui para casa, dormi mal, porque estava ansioso e tal, eu tenho que acordar cedo, porque amanhã tem mais não sei o quê. Isso vai acontecendo, essa é a primeira fase. Ou seja, os momentos de prazer já não estão mais na minha rotina, e aí eu vou ficando cada vez mais agitado. Quais são os sinais? Irritação, falta de paciência, você está no trânsito ali, 1 minuto, um segundo que o carro da frente demorou para sair no semáforo, você já está buzinando ou xingando, né? Então você vai vendo que você vai ficando num grau de irritabilidade muito maior. As pessoas à nossa volta às vezes podem nos alertar disso. Falam assim, você está irritado, o que houve, né? E a gente deveria tentar escutar e perceber. Isso pode ser um sinal importante. Depois, a gente começa a ter um cansaço crônico. Parece que eu nunca estou conseguindo descansar. Parece que eu durmo e eu continuo cansado, mas a frequência continua, a correria continua, a irritação ainda maior, e aí vai vindo um pouco de tristeza, depressão. E às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu estou deprimido, o que está acontecendo? Será que é minha esposa? Será que é meu filho? Será que é o trabalho? Né? Vai começando, lembra que eu falei? Colocando a culpa fora, em elementos externos. Aí como é que eu resolvo? Separando, né? Dando um cascudo no meu filho, fazendo coisas desse tipo, tentando solucionar fora. E o desgaste vai continuando, porque o trabalho continua do mesmo jeito, sem respirar. E aí, por fim, eu quebro. Burnout é uma quebra mesmo. É como se você quebrasse um osso. Não dá mais para segurar nem uma latinha vazia, nem um copo de plástico. Não é assim? Se uma pessoa quebra o braço, ela não consegue. Então, é isso que acontece no burnout. A pessoa não consegue, às vezes, escrever o nome numa folha de papel. Isso eu já vi acontecer, né? E aí ela tem uma quebra e ela vai ficar suscetível a isso, às vezes, por muito tempo, mesmo tratando, né? Então, por quê? É o que eu falei, não respirou, a gente não aguenta nada. Rapidamente a gente quebra. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa aceleração, né? Eu posso acelerar. O Ayrton Senna, lá, quando ganhava todas as corridas, ele passava de marcha. Ele não fica só na primeira ou na segunda, né? Isso é uma boa referência também, porque quando a gente coloca... Imagina você andar só com a primeira marcha. Parece que vai estourar o motor, e vai mesmo. Você tem que passar a marcha. Não parece que dá um respiro, e eu vou encontrando um outro ritmo, aí eu respiro de novo, encontro um outro ritmo, e assim vai. E eu vou andando até mais rápido. A quinta marcha lá eu estou andando muito mais rápido, só que parece que está mais suave. Então, cada momento vai me exigir um grau de energia. Se eu volto para o centro, eu tenho uma referência de que as coisas estão bem ou não. Eu tenho mais clareza, eu tenho mais visão, e às vezes eu encontro respostas que vão me ajudar a encontrar um equilíbrio melhor. Outro ponto é a fragmentação. Ou seja, a gente não tem um eixo, como eu falei, não tem uma noção de centro. Às vezes, no trabalho, eu sou uma pessoa, né, bem-humorado, tal, na família, estou sempre mal-humorado, lá no clube, com os amigos, eu só falo um monte de besteira, de bobagem, e aí eu fico meio sem saber quem sou eu. Quem sou eu nisso tudo? Eu não tenho um eixo. Parece que eu nunca volto para o meu centro. Aí tem gente que pode falar, tem gente que fala assim, não quero nem apresentar meus amigos para minha família, porque se um vê como é que eu sou com o outro, minha família vai me largar, né? Ou seja, se ela escuta o que eu converso com meus amigos, eu estou perdido. Então a gente fica nessa vivência dessa fragmentação, né? Vivendo uma vida toda compartimentalizada. O medo, às vezes, de alguém pegar seu celular e ver tudo que você está assistindo. Tem gente que tem pavor disso. Por quê? Porque a gente está vivendo essa coisa fragmentada, não tem uma identidade clara, não tem um centro. E isso também nos cansa. Imaginem o seguinte, se cada dia eu pego um pouco de terra e coloco num lugar, depois coloco no outro, depois coloco no outro. Depois de alguns anos eu vou ter uma bagunça, uma sujeirada,
né? Agora, se eu consigo colocar sempre no mesmo ponto, eu vou ter uma montanha. O que isso significa, né? Que eu preciso estar sempre voltando para o meu centro, ir nas experiências e trazer conteúdo, síntese, para quem eu sou. Né? Interiorizar aquilo. O que eu aprendi isso? Eu aprendi a ser um pouco mais gentil no trabalho, eu vi que funcionou melhor. Coloquei o bom dia, pelo menos. Pelo menos eu dou bom dia para todo mundo. Mesmo que eu esteja mal-humorado, mesmo que eu esteja irritado, eu dou o bom dia. Isso me deixou mais tranquilo. Vou começar a dar bom dia para o meu filho também. Às vezes não tenho esse costume. E aí eu peguei aquela experiência, aquele aprendizado e levei para casa. Aí agora, em vez de ficar fragmentado, cada situação da minha vida está me alimentando, me tornando mais forte. Está me tornando especialista em ser quem eu sou. Não quer dizer que eu vou usar a mesma linguagem, a mesma forma. Às vezes eu tenho que ter uma fala muito protocolar no ambiente de trabalho, tudo com o meu filho eu vou estar muito mais à vontade. Mas, às vezes, a bondade ali presente, a gentileza ali presente, né? O cuidado, a sensibilidade, isso pode estar sempre presente. Eu posso ser sempre generoso, por exemplo. Quando a gente fala das virtudes, a gente vai ver. Tem coisa que eu posso ser sempre. Tem coisa que eu só posso ser num ambiente muito específico. Essas coisas que eu só posso ser naquele ambiente muito específico, eu devo desconfiar, porque ela não faz parte do meu centro. O que eu posso ser sempre é o que faz parte do meu centro. E aí a gente vai ver aí vários filósofos falando das virtudes como uma referência disso. Aí você fala, mas eu posso ser generoso com um bandido que está tentando me assaltar? Olha, claro que a forma da generosidade ela varia muito. Às vezes ser preso é até um bem para aquele cidadão, podem acreditar. Né? Então não quer dizer que ele não tem que ser punido, nem responder aos problemas, etc. Mas eu não preciso ter ódio, não preciso ter raiva, não preciso ter... Né? Eu posso simplesmente agir de acordo com a lei. Isso é justiça também, está sempre presente. Né? Mas não vamos entrar tanto nesses detalhes hoje. Bem, e a terceira questão é algo que eu já comentei também, que é essa projeção. A tendência de ver no mundo externo o que esquecemos dentro, que foi o que eu falei. Eu fico buscando fora reconhecimento, atenção, cuidado, sempre fora, né? E aí eu não olho para dentro, onde é que eu tenho que realmente mudar, onde realmente vai fazer diferença. Porque às vezes você fala assim, nossa, eu estou com um chefe tão chato, eu vou pedir para mudar de departamento, porque esse chefe é insuportável. Aí você muda. O que vai acontecer? Você vai encontrar outro mais chato ainda. Você pode até não encontrar na mesma hora. Não adianta. Então, tá vendo? Não adianta trocar de chefe. É melhor você lidar com esse que você já conhece, pelo menos. Pode ser pior. Sempre dá para piorar, gente. Sempre dá para piorar. Não, e às vezes você sai e fala, não, agora está muito melhor, porque aquele chefe... Tá, mas espera um pouco, vai mudar o ano, daqui a pouco você está com outra pessoa, daqui a pouco você está encontrando ele de novo, e aí você vai ter que lidar. Então parece que a vida vai nos colocar experiências. Ou você assimila e integra aquilo, ou você vai só estender o seu sofrimento. Ou sofrer mais, porque você vai insistir no erro. Ah, não, o problema era o chefe, eu não tenho problema nenhum, eu sou ótimo. O problema é sempre do outro. Eu falo isso muito quando eu vou trabalhar com casais, né, com relacionamento, que é falar, não, minha esposa é muito chata, ela faz isso, me cobra aquilo. Aí ela fala, não, meu marido é muito preguiçoso, isso. Então sempre dá a sensação de que o outro é a parte ruim do relacionamento, né? É a parte ruim do casal. E às vezes a pergunta que eu faço é assim, você já pensou que você pode ser a parte ruim do casal? Ou seja, você pode ser o chato? Você pode ser o desagradável, você pode ser o intolerante. Né? Porque isso é muito importante. Quando a gente encontra essa resposta, aí as coisas começam a se harmonizar. Mas é muito mais fácil colocar a culpa no outro, mas não resolve. O problema é esse, não adianta. Se adiantasse, tudo bem, mas não adianta. O problema só vai se estender. Né? Quanto antes a gente admitir isso, melhor. Então, a aceleração, né? Quando fazemos demais e sentimos de menos. Ou seja, estou naquela correria, não tenho tempo de parar, de respirar, de perceber, de olhar para as pessoas, de olhar das reais necessidades, de fazer essa reflexão. Né? A gente está muito voltado para fora. E aí a agitação não faz parte da vida interior. Se você está agitado, você não vai conseguir entrar em contato com você.
Você não vai ter essa clareza, você não vai ter essa serenidade, essa tranquilidade. Agitação, ansiedade é algo que realmente nos tira totalmente do centro. E a gente pode ver até no organismo, no cérebro, a gente vai perceber que isso, o corpo ganha uma configuração muito específica que é justamente esse afastamento do centro, né? Então, quando as nossas partes internas não conversam, criamos um conflito constante. Ou seja, quando elas não estão integradas, quando a gente não está realmente travando um diálogo com nós mesmos, né? Então, uma forma de conflito interno, por exemplo, é essa, né? Quando desejamos, o que desejamos versus o que achamos que devemos fazer, né? Então, parece que são coisas que vão para direções completamente contrárias. Eu tenho que fazer isso, mas eu queria estar fazendo aquilo. E isso em todas as relações, em todos os lugares, em todos os ambientes. E o que a gente teria que fazer? A gente teria que aprender a querer aquilo que a gente tem que fazer. Você fala, mas não dá para fazer assim. Dá, porque, na verdade, a gente faz o que a gente quer. A gente sempre faz o que a gente quer. Não, eu não queria estar com esse chefe chato. Né? Você quiser. Mas eu tenho que ficar. Não, se você quiser, você vai embora. Né? Se você quiser, você pede demissão. Eu falo, não, mas pedir demissão... Não. Então você está fazendo uma escolha. Passa no RH. Mas você está fazendo uma escolha. Né? Você está fazendo uma escolha. Eu já vi muitos pais e mães reclamando, eu abri mão do meu trabalho, da minha profissão, dos meus sonhos para cuidar de você e é assim que você me agradece. Né? Já viram esses discursos? A gente não ensina isso para os adolescentes, mas eles podiam falar assim, você fez porque quis. Mas é verdade. Por quê? Não, podia ter largado, Podia ter largado. Largava na porta de alguém, num abrigo. Podia, não podia? Mas não fez por quê? Porque você quis ficar. Não, mas é porque se eu fizesse isso, eu ia ficar com a consciência pesada o resto da vida. Então, você não quis ficar com a consciência pesada. Ótimo, ainda bem, né, que o mundo tem essas pessoas ainda. Mas é uma escolha. Então, a gente tem que aprender a alinhar isso. A gente faz o que a gente quer. Né? A gente não é obrigado a nada. O ser humano tem uma liberdade impressionante, assustadora até. Né? Que dá muita confusão. Mas você faz o que você quer. Então, assumir isso parte de uma reflexão, percebe? Eu tenho que refletir. E se você faz essa escolha de forma consciente, se empodera da sua escolha, isso às vezes se acalma. Você vê que você não está sendo contrariado, você está fazendo o que está escolhendo, dentro das circunstâncias e das possibilidades que existem. Não, mas eu queria ser rico e eu não consigo. Tá, você pode querer trabalhar, tem várias coisas que a gente quer que a gente talvez não vai alcançar nunca. Eu estou falando das possibilidades reais e que estão diante da nossa frente. Né? Outra questão são as emoções e a razão. A gente acha que às vezes essas coisas são inimigas. Né? Uma pessoa muito racional ela não vai ser emocional, uma pessoa muito emocional não vai ser racional. E isso não é verdade. A razão, por exemplo, para os gregos antigos, ela não era uma coisa do cérebro, da cabeça, era uma coisa do coração. A razão, a sede da razão era o coração e dos sentimentos também. Hoje em dia, né, por muito tempo, a ciência, a neurociência acreditou que as emoções eram uma sobra, um resquício de um processo evolutivo. Ou seja, a emoção foi necessária em alguma etapa da nossa evolução, mas já não era mais. Tanto é que os animais têm emoções também. Né? Então, é como se era um recurso, era uma forma de inteligência muito rudimentar que já foi substituído pela razão e que, com o tempo, a gente seria cada vez menos emocional. Né? É como os sisos, né? Ou como o apêndice, dizem que está sobrando daqui a pouco. O que já é questionado também. Mas, hoje em dia, se sabe que não. Que as emoções, elas complementam a inteligência. A razão, sem a emoção, ela se torna capenga, ela se torna... É como se ela tivesse amputada de uma das suas possibilidades maiores. A questão é conseguir harmonizar essas duas coisas. Não é ser, eu sou só racional ou sou só emocional. A questão é conseguir combinar esses dois elementos. Mas a emoção é o que atribui valor às coisas.
Ah, isso é valioso, isso é importante. Tem coisa que a gente decide só pelo valor que tem, e não pela coisa em si. Por exemplo, se eu sair do meu trabalho hoje, eu vou ter uma proposta em que eu vou ganhar mais. Então, essa é uma visão matemática. Mas calma aí, tem várias pessoas aqui queridas, eu tenho uma qualidade de vida, eu me sinto bem aqui, eu me sinto útil aqui, eu não vou ter que mudar de cidade, que é uma cidade que eu gosto, meus filhos estão bem. Então, essas coisas têm valor. Né? É um valor emocional. Ah, mas você está indo pela emoção em vez da razão. Não, você está usando os dois elementos para tomar uma decisão. Então, isso é um bom sinal, é um sinal de que eu estou conseguindo, eu me mantenho sensível. Agora, também falar assim, não, imagina, eu não vou, porque eu adoro essas pessoas e tal, e às vezes estou perdendo oportunidades importantes. É porque eu estou abrindo mão da razão. Então, eu tenho que combinar esses dois fatores. Isso também é mais uma coisa que me aproxima desse centro. E a projeção, né, que eu já comentei. O mundo como um espelho do que não vemos em nós. Então, toda vez que eu olho para fora, busco fora, é porque eu não estou vendo dentro. O que nos irrita, encanta ou perturba no mundo externo, muitas vezes revela parte de nós mesmos que esquecemos ou reprimimos. Isso eu vejo na terapia o tempo todo, né, no meu trabalho. E a todo momento as pessoas estão olhando para fora, buscando algo que elas já têm dentro, né, o que poderiam ter. A garganta estava seca. Então, essa é uma pergunta interessante. O que as situações da sua vida estão tentando demonstrar sobre o seu mundo interior? Ou seja, o que está te irritando? O que está te angustiando? Faz uma pergunta bem objetiva primeiro. Não tenta encontrar essa resposta muito filosófica nem interna cedo demais. Não, quem está me irritando é fulano de tal. Ciclano, nosso diretor aqui. Não estou brincando. É só porque você já virou alvo da... Ele é o maior que tem aqui. Oi? Ele é o maior que tem aqui. Ah, sim, pois é por isso. Então, assim, você tem que nomear, né? É fulano, é esse relatório, é o meu carro, é o meu companheiro, minha companheira, meu filho. O máximo, de forma mais objetiva possível, né? Encontrando isso, eu posso fazer uma segunda pergunta. O que eu quero disso? O que eu quero receber disso? Ah, eu quero receber mais tolerância, eu quero receber mais paciência, eu quero receber mais compreensão, eu quero receber mais, sei lá, afeto. Né? Então, onde está o problema fora, primeiro, e depois, o que eu quero dele? O que eu estou querendo dele? O que eu estou ansiando dele? E aí, por fim, a gente ainda vai ver isso de uma forma mais clara ali, mas, por fim, será que eu não tenho dentro de mim? Ou será que eu não estou faltando? Ou seja, estou sendo intolerante comigo mesmo, estou sendo impaciente comigo mesmo, não estou reconhecendo o meu valor, está faltando afeto. Não quer dizer que eu vou ficar me fazendo carinho. Quer dizer que às vezes eu vou me cuidar um pouco mais, né? Me dedicar alguns momentos a me cuidar, a me sentir bem. Vou trocar a roupa de cama, vou comprar um pijama novo. Alguma coisa que vai me dar esse reconhecimento, esse afeto. Muitas vezes é nessa hora que o outro já não é mais um problema. Ele deixa de ser um problema. Porque eu fui na raiz da questão. Então, a primeira coisa é respirar. Então, a gente já vou ter que acelerar. Eu estava falando para não acelerar, né? Mas vou ter que acelerar. Respirar. Tem uma respiração que eu gosto muito, que é a respiração do quadrado. Já ouviram falar? Você inspira por 5 segundos, por exemplo. Segura por 5 segundos. Solta por 5 segundos. E depois com o pulmão vazio por 5 segundos. É um quadrado. Percebe? Respira, segura, solta, segura. Fazer isso por 3, 4 vezes já ajuda. Né? Se eu posso estender um pouquinho mais, é muito importante isso. Eu enchi bem o pulmão, eu esvaziei bem o pulmão e eu tentei segurar. Eu não consigo, só consigo 3 segundos. Está ótimo, começa assim. Né?
Mas a gente vai desenvolvendo isso e a gente vai percebendo como é muito rápido o efeito. Rapidamente a gente sente maior relaxamento. Retornar ao coração. Concentra no coração, né? Concentra nesse ponto e aí tenta travar esse diálogo que eu sugeri, né? que eu comentei, com as coisas. A partir desse centro, observa a situação a partir desse centro, ajuda bastante. E está muito presente. Às vezes a gente fica tudo processando, julgando o tempo todo, mas às vezes eu só preciso observar, só preciso escutar. A gente não escuta direito, a gente não sabe escutar direito, né? A gente fala já esperando o outro, tomara que ele pare de falar logo para poder falar, né? E então a gente não conversa, não tem um diálogo real. Às vezes bastava isso, né? Bastava escutar. Então aqui, ó, os 4 passos, né? Nomear, identificar, dar o nome, né, ao sentimento ou à parte de você. Estou ansioso, estou angustiado, estou aflito, estou irritado, estou carente, estou com medo, estou muito crítico. Aí depois perguntar ao centro, assim, né, o que ele teria que escutar, o que essa parte precisa escutar. Depois que eu cheguei no problema, né, ou seja, o que você precisa me dizer agora? O que esse centro precisa me dizer agora? O que eu preciso receber? Né? Eu posso cuidar de você, você tem valor sim, você é importante. Né? O coração geralmente vai trazer uma resposta. É bem interessante isso, as experiências que eu tenho em consultório. Acolher, né? Receber aquela resposta. Às vezes não vai vir uma resposta de forma tão clara, mas eu sinto uma diferença, parece que eu estou mais tranquilo. Estava com essa questão da ansiedade, da angústia ali, mas agora eu estou mais tranquilo. Respondeu. Depois, talvez você consiga decodificar isso melhor, né? Entender isso melhor. E aí fica, enfim, você vai encontrar uma resposta ao longo do dia, ao longo do tempo. E aí agir. Agir é muito importante também. Eu tenho que traduzir isso em ações. Então, calma aí, eu vou ser mais gentil com fulano, eu vou respirar todos os dias um pouquinho, eu vou conversar com o meu chefe, pedir desculpa porque eu fiquei fazendo piada. Enfim, coisas desse tipo. Né? Encontrar uma ação. Então, não vou entrar tanto aqui, né? Mas assim, eu poderia olhar para algumas áreas da minha vida, para os meus relacionamentos, procurar isso, para o meu trabalho. Né? Onde é que está a minha atenção? Eu estou agindo a partir do centro ou da ansiedade? Eu estou olhando as coisas com uma certa distância ou eu estou perdido no meu trabalho ali, né? E essa parte da vida interior, né? Que parte é essa que eu não estou escutando direito, que está incomodada? Às vezes a gente localiza até no corpo. Então tem um exemplo aqui rápido, mas é isso. Às vezes vem uma pessoa que está se sentindo muito fraca, muito desamparada, muito sozinha, né? E aí ela teve a gente fez esse diálogo dentro do consultório e ela trouxe essa resposta de forma bem espontânea. Eu posso te carregar, eu posso te abraçar, eu posso te acolher, vindo dela mesma, né? E ela disse que isso, e ela sente uma diferença no corpo, nas emoções, na hora, é instantâneo. E ela se sente bem melhor e mais segura. Então, ela encontrou uma resposta dentro. Estava buscando fora, e às vezes de forma até perigosa, né? Arriscando a própria saúde, a própria vida, buscando isso fora. De repente, ela encontra isso dentro. E aí ela tem que cultivar isso, né? Então, às vezes, só uma frase assim pode trazer, mas não adianta eu chegar e falar para ela. Ela tem que escutar dela mesma. Então, entender que a paz do centro não é fuga, tá? Não quer dizer que eu estou fugindo dos problemas, pelo contrário, né? Só que eu estou encarando eles de uma forma melhor, com mais coragem. Então, é força, clareza e presença. A paz que nasce dentro não é a ausência de problemas, mas a presença de um centro forte que nos permite navegar por eles. Ou seja, eu passo pelos problemas, eu vivo os problemas, eu encaro eles e mergulho neles, inclusive, mas eu não perco o centro. Isso me dá segurança para enfrentar. Se eu fujo, aí não, né? Eu não estou no centro, eu estou desviando a rota, e aí eu com certeza vou me perder. É uma força ativa que gera clareza para tomar decisões e presença para viver cada momento plenamente, né? Então, na verdade, a gente tem muito mais clareza nesses momentos, a gente é muito mais eficiente,
né? E muito mais inteligente nas decisões quando a gente está no centro. Essa diferença é muito grande. Então, o Sirihan, né, que é um filósofo oriental, ele fala: a paz está disponível para qualquer coração que desça ao silêncio onde Deus habita. Ou seja, independente de crença religiosa, mas a gente encontrar essa dimensão do silêncio nos dá uma sensação de conexão com a vida, com o mundo, com a natureza. Então, poder exercitar simplesmente isso, silenciar, ir para o meu centro, concentrar no meu coração, até tentar ficar realmente desfrutando desse silêncio, é algo realmente muito bom, faz uma diferença enorme na nossa vida. Então, alguns frutos, né, que a gente pode colher aí. Viver a partir do centro transforma a maneira como existimos no mundo. Ou seja, uma pessoa centrada, ela se comunica com mais autenticidade e menos reatividade. Eu escolho como eu vou responder e não reajo, né? E eu sou autêntico. Não, eu não vou abrir mão desse ponto. Eu não vou abrir mão de quem eu sou, porque eu não tenho inseguranças de querer agradar, por exemplo, né? Mas eu tenho essa serenidade de poder comunicar isso de forma tranquila, serena. Reage menos aos gatilhos externos. Perceba, ó, sentir medo, sentir raiva, sentir angústia, não quer dizer que a gente não vai perceber. Só que aquilo ali não vai me dominar. Eu não vou agir em função disso. Eu estou com medo, eu estou percebendo medo, mas eu não vou deixar ele tomar a decisão, né? E isso é algo perfeitamente possível de se fazer, se eu percebo. O poder do inconsciente sobre nós é justamente ser inconsciente. Quando a gente toma consciência, a gente ganha poder sobre ele. Aquela força toda, ele perde. Porque, na verdade, o problema é que a gente não está olhando, não está vendo. Mas quando eu vejo, eu consigo dominar. E às vezes eu percebo, estou com muita raiva agora, não dá para conversar. E isso é uma decisão centrada. Vou deixar para depois, porque agora a raiva vai me controlar. Não consegui dominar completamente ainda, não tem problema. Mas pelo menos você já dominou em alguma medida. Depois a gente conversa. Cria ambientes humanos mais saudáveis ao seu redor, com certeza. É muito mais leve uma pessoa assim, né? Um contexto muito mais leve. Vive com mais discernimento, sabedoria e propósito. Bem, aqui tem algumas referências, né, que mostra que essa busca pelo coração, essa referência do coração, não é uma coisa tão nova assim, né? Sempre existiu. A gente vê Plotino, vê Platão, Castanheda, que é um outro de uma tradição tolteca ali dos povos pré-colombianos, que trouxe até hoje, né, algumas referências mais recentes. Enfim, a gente vê que está no mundo todo, né, esse tipo de sabedoria, falando do coração como centro, como fonte de sabedoria. Só estou mostrando isso aqui para vocês não acharem que eu estou inventando. Tá tudo aí, né? E aí, então, essa ideia da psicologia da vida consciente é uma linguagem moderna para isso, para essa sabedoria. Então, ninguém pode dar a você a paz que você procura. Ela nunca esteve fora, ela sempre esteve no centro. Então, onde a jornada termina e recomeça. Retorne ao centro, retorne a si mesmo, retorne ao lugar onde a vida recomeça todos os dias. E essa é a ideia. Ok? Gente, é isso. Passei um pouquinho do tempo, mas espero que tenha sido proveitoso. Se alguém tiver uma pergunta, eu acho que eu consigo responder. Mas, se não, também em outras oportunidades. Eu vou ter que sair, vocês vão ter que... Também tem uma programação, acho que mais ampla aí, né? Mas obrigado aí pela atenção de você. Obrigado. Pedro? Tu pode aguardar 5 minutinhos, tá chegando uma coisa para você. Tá bom, eu vou pegar o computador ali também. Pessoal, eu queria só fechar com vocês aqui mais umas questões. Pedro, obrigada pela palestra, muito boa. Eu fiquei aqui atrás, já estava ouvindo. Já estendo o convite para um outro momento, a gente vai pensar isso aqui mais sistematicamente, tá? Foi muito válido das suas falas. E não tem quem não saia aqui, pelo menos eu saí assim bem reflexiva, né, sobre tudo que você nos trouxe. Pedro, como ele já falou também, ele veio com a indicação da Cris, da Acrópole. A Acrópole é um instituto que recebe repasses do Fundo Nacional de Assistência Social, é parceiro nosso, já trouxe outras apresentações para a gente, como no encontro do Fundo Nacional. E a gente também, mais tarde, vai ter outro parceiro que também vai receber recursos nossos,
E a gente trouxe isso para que vocês consigam visualizar que esse trabalho que vocês fazem aqui, a gente sabe que é cansativo, ele traz resultados, né? E hoje nós aqui, eu como todos vocês, estamos recebendo um pouco desse retorno, né? Assim, eles vieram como convidados, a gente não está gratuita essa palestra, então assim a gente está colhendo um pouco do trabalho que a gente faz, que acontece fora, né? Eu vou pedir o Pedro para voltar daqui a pouco, ele está juntando aí as coisas dele, porque a gente vai fazer um agradecimento mais formalizado e aí a gente passa para as próximas etapas. Vocês gostaram da palestra? Sim. Pedro Paiva. Vocês querem que eu peça ele o contato, se alguém quiser um momento? Ixi, menina, foi, né? Vou pegar aqui. Pedro, eles querem teu contato, tu pode disponibilizar. Pessoal, anotem aí. 3 minutinhos, tá chegando, tá? Às vezes, se a gente conseguir se colocar na tela, né? Tem lá com ele? Quer ver lá com ele? Deixa eu ver. Pedro vai tentar que Raimundo coloque aqui para vocês o contato dele, e aí... Ah, tá. Pedro, disse que você prometeu uma dinâmica respiratória. Pois é, só que a gente ficou sem tempo. Mas a respiração do quadrado, que a gente ia fazer juntos. Ah. Tá, então vamos lá. Rapidamente, né? Foi aquilo que eu falei, né? Vamos ficar sempre numa posição bem confortável, né? Coluna ereta. Tentar descruzar a perna, braço, mão, tudo, tá? E aí a gente vai respirar. Então, a gente tenta fazer, quem já conhece isso vai ter mais facilidade, que é a respiração pelo diafragma. Quem canta, quem toca instrumento, às vezes de sopro, geralmente aprende isso, né? Nas artes marciais a gente aprende também. Mas é uma respiração que a gente começa a exercitar como? Em vez de encher aqui, você percebe que é curta essa respiração, né? Rapidinho a gente já não consegue mais. Então, mas quando a gente tenta respirar estufando a barriga, tem gente que não gosta, né, de estufar a barriga, mas então você estufa a barriga, você já percebe que é uma respiração mais profunda, né? Então, vamos lá, a gente vai tentar fazer essa respiração lenta e profunda do diafragma. Aqui tem que mexer mais do que aqui, tá? Então vamos lá. Ó, vai, começa. Solta. Continua soltando. Solta tudo. Segura. Inspira de novo. Solta. Segura. Inspira de novo. Solta. Segura. Tô brincando. Mas é isso, gente. Então, assim, tentem fazer, tentem praticar. Vocês percebem já uma sensação um pouco diferente, assim? Não parece que dá uma acalmada, uma tranquilizada? Então, procurem exercitar em alguns momentos do trabalho. Além do café, é Pedro Paiva Barcelos com 2 L's. Pedro Paiva Barcelos com 2 L's. Eu vou pedir para eles colocarem depois, tá? Gente, obrigado. Até uma próxima. Espero que a gente tenha mais oportunidades de nos encontrar aqui. Tchau, gente. Isso. Aí coloca... Não, coloca só o contato no Instagram. Tudo em minúsculo. Tá. Que é Pedro... É esse... Não.
Pessoal, a gente vai já dar continuidade, mas eu sei que tá o povo apertado, tá frio, então, Raquelzita, faça da porta, saiam, bebam água, vão ao banheiro e retornem para a gente dar continuidade, tá bom?